Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Deus Espírito Santo. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 12 e me espera lá. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. A Bíblia, como nós vamos ler aqui em Romanos 12:1, ela é repleta de testemunhos. É ou não é, pessoal? Uma grande nuvem de testemunhos. E nós devemos seguir a orientação que Deus vai nos dar aqui em Hebreus 12, que será muito importante para o nosso dia a dia. Amém, gente? Olha o que diz aqui. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Digam glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: leia a Bíblia, porque ela está repleta, está rodeada de uma tão grande nuvem de testemunhos. O testemunho, ele nos edifica. Por exemplo, poderíamos falar de Abrão. Que testemunho bonito, né? A Bíblia diz que Deus chama aquele Senhor quando ele tinha 75 anos de idade. Tem gente que com 50, 60, 70 já está achando que tudo está acabado. Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Serve como testemunho para nós. Não tem nada perdido para nós. Ah, mas o tempo passou, pastor. Não, acho que não dá mais tempo. Dá sim. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70, 75, 80. Há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. E Abraão obedeceu. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Gênesis, no verso de número 2: ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. É o que está escrito lá? Ou seja, é uma testemunha, vale a pena, é uma grande, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. É um grande testemunho para nós. Vale a pena obedecer, porque logo em seguida aquele Senhor que tinha uma vida pacata em Harã, esse Senhor agora prosperava muito. E se ele não tivesse obedecido, ele teria prosperado, gente? Então sirva como testemunho para você. Obedeça a palavra de Deus, dizime, tenha prazer de devolver a Deus o que pertence a Deus, oferte, tenha prazer de ofertar, ajude o seu próximo que está necessitado. Conhece alguém que está passando necessidade? Compra lá um pacote de arroz para ele, um pacote de feijão, um litro de óleo, uma mistura, uma lata de sardinha, seja lá o que for, mas ajude o seu próximo. Tenha prazer de fazer isso. Amém, gente? Tenha prazer, porque vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena seguir esse testemunho aqui de Abrão. Vale a pena lembrar, puxa, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, é verdade. Abraão obedeceu e logo o Senhor o prosperou. Obedeça, meu irmão. A Bíblia diz para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ajude o seu próximo. Amém, gente? Está no teu poder fazer o bem? Está no teu poder? Faça o bem. Pastor, tem uma amiga que estão cortando a água dela, já está indo para a quarta conta. Vai lá e paga a conta dela. Deus te deu condições, paga. Tenha prazer, porque lá na frente, quando você obedece a palavra, Deus, ele honra você. Abraão obedeceu, gente? Logo em seguida ia muito rico em gado, em prata e em ouro. Diga assim: eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra. Ele não mudou, pessoal. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos. Vale a pena ser obediente à palavra. Obedeça, ame o próximo, obedeça, devolva o dízimo, obedeça, perdoe aquele que lhe ofendeu. Poderíamos lembrar também do rei Uzias, que a Bíblia diz que ele fez tudo conforme a palavra. Vamos lá, 2 Crônicas 26, só para a gente relembrar. Sei que é muito conhecido, põe na tela aí, filho.
Segundo livro das Crônicas 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E edificou a Elate, este edificou a Elate, e a restituiu ao Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque Deus-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio das visões do Senhor, a visão de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, lê para mim. Olha a coincidência, Deus o fez. Deus quer prosperar o seu caminho. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. Um homem que decidiu ter uma vida séria com Deus, uma vida de obediência com Deus. Logo em seguida, Deus prospera o reino daquele jovem. Deus quer prosperar você. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos. Busque o Senhor. O rei Uzias buscou. Busque um pouquinho mais. Leia um pouquinho mais a Bíblia. Acorda de madrugada para orar. Fala com Deus. Busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está. Então vamos fazer isso enquanto está perto. Vamos buscar o Senhor. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Vai valer a pena. Olha, eu poderia citar aqui tanta gente, meu irmão. Tantos personagens bíblicos que honraram o Senhor e Deus os honrou. Daniel na cova dos leões. Puxa, que bonito. Um homem que não seguiu o decreto do rei. Um homem que tinha o costume de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Não deixou de orar por causa do decreto. Não deixou de fazer petição a Deus por causa do decreto do rei. Que dizia o decreto que só poderia fazer petição ao próprio rei. Não, continuou orando. E Deus o honrou. Foi jogado na cova dos leões, e os leões não fizeram absolutamente nada. Estamos ou não estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos? Aí Deus diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, o que ele diz o quê? Deixemos todo o, eu vou grifar aqui, deixemos todo o embaraço. O que a Bíblia quer dizer com esse embaraço, pastor? Embaraço não propriamente dito é o pecado. Não. São coisas do nosso cotidiano. Quer ver? O medo. O medo é um embaraço. O Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. O medo é uma desgraça. O medo, quando ele é instaurado na nossa vida, ele é um perigo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de moderação e de fortaleza. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. O medo nos paralisa, pessoal. O medo faz com que atrofia as nossas vontades, os nossos desejos são atrofiados. Você deixa de fazer uma coisa por causa do medo. Puxa, Deus deu aquele projeto para você abrir a empresa, para você abrir os seus negócios, para você abrir a sua tão sonhada loja, mas você está com medo. Por causa do medo a pessoa não volta a estudar. Por causa do medo a pessoa não dá um passo a mais. Por causa do medo ela não toma uma atitude. Não sei porque eu vou falar agora, tá, filho, filha? Está solteiro, mas encontrou a pessoa e está com medo de ir lá conversar com a pessoa. Vai continuar solteiro. Amém? Não sei por que eu estou falando isso. Alguém deve estar precisando ouvir isso em casa ou aqui na igreja. Não duvido. Pastor, estou com medo de falar com ela. Estou com medo de falar com ele, pastor. De dar o primeiro passo. Então vai continuar solteiro. O medo é um embaraço. Qual outro embaraço que eu poderia citar aqui? A dúvida. A dúvida é uma coisa que verdadeiramente quer bater no nosso coração todos os dias. Vai lá em Romanos 4, por favor. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos deixa o embaraço de lado. Deixa de lado o medo, deixa de lado a dúvida. Romanos 4. Quem achou, diga amém. O verso é o de número 20. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100. De quem que Deus está falando aqui?
de novo de Abraão. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de... Quantos anos tinha Sara? Quase 90 anos. E não duvidou do que, pessoal? Quem tem promessa de Deus aí, diga amém. Não duvide da promessa. Deixe esse embaraço. Isso é o diabo colocando embaraço na minha, na sua, na nossa vida. Quer que verdadeiramente tenhamos medo, que duvidemos. Não, se Deus prometeu, Ele é o quê? Ele é fiel para cumprir. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você tenha medo, para que você duvide daquilo que é promessa de... Deixa o embaraço. Isso é embaraço para roubar a sua vitória. Você está cercado de uma grande nuvem de testemunho. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Nós não podemos deixar que os embaraços da vida, o medo, a dúvida, venham nos roubar essas promessas. O que mais que eu poderia falar? 1 Samuel 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Basta para nós. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós criamos doutrinas. Existe por aí a doutrina do sacrifício. Você tem que dar o seu tudo para ser abençoado. Deixemos todo o embaraço. Deixemos tudo aquilo que verdadeiramente embaraça os nossos caminhos. Obedecer é melhor do que? Do que? Do que sacrificar. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em que se obedeça a palavra de Deus? Deus tem mais prazer nas doutrinas criadas, ou em que se obedeça a palavra? Obedeça a palavra. Deixa todo o embaraço. Deus quer mudar a sua vida, quer cumprir promessa. O mesmo Deus que cumpriu promessa na vida daqueles que serve para nós como uma grande nuvem de testemunhas, Ele quer cumprir promessa na sua vida. Então nós sabemos que existe um Deus que faz milagre, fez no passado, faz no presente, faz no futuro. Sim ou não? Deixemos o embaraço. Citei 3 aqui: medo, dúvida e doutrinas de homens. Obedecer é melhor do que sacrificar. O homem quer falar que sacrificar é a única maneira de você ser abençoado. Deus está falando, obedecer é melhor. Obedeça, é muito melhor. E por fim ele diz, voltando lá para Romanos 12, por gentileza, volte lá. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Eita, não tem jeito. Tem jeito, pessoal? Deixemos todo o embaraço e o pecado. Deus está falando, vocês estão rodeados de grandes testemunhos. O que eu fiz no passado, eu faço no presente, faço no futuro. Mas tem que deixar o embaraço e o pecado. Porque até então o embaraço, o medo, a dúvida, a doutrina, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano. O pecado não pode fazer, não. Tem que deixar. O embaraço também tem que deixar. Mas o pecado, o salário dele é o salário do pecado é a morte. Tem que deixar todo embaraço, sim, mas também todo o pecado. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é toda desobediência a Deus, a palavra de Deus. Vamos falar assim, né? Toda desobediência. Isso aqui, meu irmão, se você está desobedecendo isso aqui, você está no pecado. E Deus está falando, puxa, eu deixei para vocês uma gama tão grande de testemunhos, de operações que eu fiz no passado, para vocês entenderem que se vocês deixarem o embaraço, que se vocês deixarem a desobediência, o pecado, puxa, eu vou cumprir a palavra nas suas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E é verdade. Pecado verdadeiramente de noite, ele nos rodeia. Tolo é aquele que verdadeiramente abraça o pecado e cai nele. Diga eu não, diga eu estou fora, diga eu estou fora. Vamos falar de Daniel, já que eu citei Daniel aqui.
Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, o que ele propôs no seu coração? Não se contaminar com o manjar do rei, nem com a comida e nem com a bebida do rei. Coloque no seu coração, porque Daniel propôs no seu coração. Não foi, Rogério? Não vou me contaminar com o manjar do rei, não vou me contaminar com a bebida do rei, porque ele sabia que passava pelos altares de demônios. Propõe no seu coração. Não vou me contaminar mais com as coisas desse mundo, com a desonestidade, com mentiras, com avareza, com fantasias da minha cabeça. Um dia um missionário contou o caso de uma pregadora, mulher, que ela fechava os olhos para orar e passava todos os tipos de perversão sexual na cabeça dela. Ela não podia orar de olho fechado. Olha o demônio. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Deus quer cumprir promessa. Proponha no seu coração: hoje eu deixo tudo isso para trás. Quem mentiu aqui, quem mentiu, não minta mais. Quem foi desonesto para com Deus, roubando dízimo, não seja mais. Quem foi uma pessoa prostituta, que não seja mais. Porque hoje eu deixo o pecado, você tem que dizer. Hoje eu abro mão do pecado. Porque, puxa, Deus está falando, puxa, olha os testemunhos que a Bíblia relata que eu fiz, e eu não mudei, eu posso fazer na sua vida. Você tem que deixar o embaraço, deixar o pecado e correr. Olha o que diz aqui: e corramos o quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa, pessoal? Quem trouxe Bíblia? Levante a Bíblia aí, vamos ver. Trouxe no celular a Bíblia? Essa é a carreira que nos foi proposta. O diabo sabe que se você correr esta carreira, você vai ser mais do que? E o diabo não quer você correr nessa carreira. Essa carreira que nos foi o quê? Proposta. O diabo é sujo, ele sabe que se você caminhar na palavra, for um homem santo, de oração, perseverante, paciente, o que há de vir virá e não tardará. Ele sabe disso. E Deus está falando, então, já que ele sabe disso, corra essa carreira. O que foi proposto para você, corra. Olhando para, olha o versículo 2, olhando para quem? Olhando para Jesus. Não é para pastor, não é para obreiro, não é para músico, não é para líder A, B ou C, é olhar para Jesus. Deus está orientando. Vocês sabem aqueles testemunhos que vocês comumente veem na Bíblia, igreja? Sabemos, Senhor. Eu quero cumprir na sua vida, eu quero abrir mar para você, quero abrir porta para você. Quero trazer livramento, como eu trouxe para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tudo isso são testemunhos, não são? Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Eu quero multiplicar na vida de vocês recursos, como eu multipliquei pães e peixes para aquele povo comer. Eu quero trazer libertação para a sua casa, como eu trouxe para a casa para aquela pessoa, para aquele endemoniado gadareno. São nuvens de testemunhos. Mas o que ele está pedindo? Deixemos o embaraço, deixemos o pecado e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Ou seja, o que foi proposto para nós? Andem na palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Olhando para quem sempre? Se você tirar os olhos, se você viver meu irmão, se você pôr os seus olhos no pastor Guilherme, no pastor Kelvin, no pastor Jorge, no pastor Maria, no pastor, você vai se decepcionar conosco. Os seus olhos têm que estar postos em quem? Se você pôr os seus olhos no pastor Jaime, no missionário, no bispo Macedo, seja lá quem for, você vai se decepcionar. Porque todos somos o quê? Diga bem alto, homens. Somos homens, falhos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Acabou. É Ele que vai mudar a nossa vida. E Deus está falando, para que aqueles mesmos testemunhos, já que vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, vocês viram o que eu fiz no passado, eu quero fazer no presente na sua vida, e quero fazer no futuro para você, em nome de Jesus. Mas cabe a mim e a você, hoje, deixar o embaraço, todo ele. O que embaraça? Uma amizade está embaraçando você? Uma amizade, puxa, eu gosto tanto daquela amiga, mas está levando você para caminhos que não são legais. Deixemos deixa a amizade. Muitas vezes uma amizade, é melhor você perder uma amizade do que perder a sua bênção. Cuidado com as amizades. Ah, mas está na igreja, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Cuidado com todo embaraço. Muitas vezes é uma amizade.
Muitas vezes é um vício num programa de televisão que está te embaraçando. Você não está orando mais, é um filme, é um futebol, é não sei o quê. Deixemos todo o embaraço. Deixa. Deus quer mudar a minha, a sua, a nossa vida. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Mas tem que tomar uma decisão. Deixar o embaraço, deixar o pecado, correr a carreira que nos foi proposta, que está aqui. Isso aqui que foi proposto, eu quero que vocês andem aqui. Foi ou não foi? E olha para quem? Para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Quem é? Jesus. Só para Ele. Você pode ter certeza. Os mesmos milagres que você verdadeiramente viu acontecer no passado vão acontecer na sua vida no futuro. E Jesus falou: vocês farão iguais e maiores. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bem forte, que é para Jesus de Nazaré. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se olhar para a Bíblia, tudo canto você olha para a Bíblia, você vê gente abençoada. Vê ou não vê? Testemunhos bonitos. Que Ele fez no passado, quer fazer hoje, quer fazer amanhã. Diga amém. Eu não ouvi o amém. Diga amém, pastor Jorge. Amém, meu querido? Amém. Tem que deixar o embaraço. Pastor, o embaraço da minha vida é a dúvida, é o medo, é a ação doutrina de igreja. Eu estou achando que sacrificar é o único caminho. Não, obedecer é melhor. Vou deixar uma amizade, vou deixar esse tempo que eu perco com televisão, com isso, com aquilo, vou deixar isso de lado para buscar Deus, porque muitas vezes embaraça você. Deixa o pecado, cara. O salário do pecado é a morte, cara. Por favor. Pecado é toda contrariedade à palavra de Deus, toda desobediência à palavra de Deus. Deixa isso de lado. E faz o quê? Corra com paciência a carreira que está proposta, olhando somente para Jesus. Amém, gente? Essa era a palavra tão simples, né? Que eu queria trazer para você hoje e a trouxe. Espero que você entenda. Que o mesmo Deus que curou no passado, ressuscitou mortos, curou cego e está curando hoje. Aquele que verdadeiramente deixa todo embaraço, aquele que larga o pecado, aquele que corre a carreira que lhe foi proposta, que é a palavra de Deus, olhando somente para Ele. Deus ainda está curando, está prosperando, está libertando, porque Ele não mudou. Vamos aplaudir Jesus bem forte.